entender, entendeu? Esses são os pontos que eu acho que eu estou falando muito, mas eu acho que é um negócio muito difícil para poder conectar nisso que eu estou tentando passar. Você está entendendo? Mas o importante na vida é a sua autocorreção. Esse é o ponto. Porque todos nós somos falhos. Todos. Se alguém aí pegar e falar que não tem falha, está contando mentira. Todos nós somos da reunião espírita, seguimos os ensinamentos do nosso mestre Jesus. Não na totalidade, veja bem, não vão pensar que nós falamos de Jesus, falamos de Deus e falamos dessas entidades evoluídas que nós entendemos tudo. Não, entendemos muito pouco, certo? Veja bem, tem gente que algumas vezes está no sofrimento danado. Você não precisa sofrer, mas analisa, certo? Ele plantou, vai colher. Então está normal. Não existe absurdo nenhum, entendeu? Ah, mas como está sofrendo? Não, está sofrendo porque ele plantou. Então precisa fazer a colheita. Esse não tem por onde. Agora, então, a lei divina está errada, quer dizer, nós plantamos como nós queremos e a colheita não é obrigatório. Quer dizer, vamos colher só aquilo que nos agrada. Aquilo que nos desagrada, nós vamos jogar fora. E bem, isso está correto? Não. Por isso que a entidade vira fala, cuidado na sua atitude do dia com a palavra pesada, com a agressão de palavras. Veja bem, com o desequilíbrio do dia, hein? Do dia. Certo isso? Não é, eu não estou falando de 2 dias, de um mês, de um ano. Eu estou falando só de um dia só. Certo? Por quê? Algumas vezes a pessoa falou, e você, algumas vezes você não responde. Mas você assimila e você fica mal. Pronto. E já é uma atitude que está falho. Porque você precisa ter a capacidade de ouvir, entendeu? Analisar e não perder o equilíbrio. Você não vai entender isso ou não? É. Então, são pontos importantes. Pronto, agora vamos lá. Quem é que vai fazer a abertura? Não tem ninguém para fazer a abertura? Vamos. Se quiser, eu posso fazer, seu Melchior. Então faz, né? Vamos respirando fundo, ligando dos problemas materiais, realmente fazendo a sintonia com o alto, para que possamos, nesta reunião, realmente assimilar todos os aprendizados, para que possamos ser, no futuro, um farol, onde vamos demonstrar às pessoas que somos pessoas do bem, que somos pessoas que levamos o lado moral e ético muito a sério, que trabalhamos em prol de crianças que realmente precisa de amor e carinho e de uma família. E vamos pedindo aos nossos amigos espirituais que já estão apostos há muito tempo, realmente sintonizados em nos ajudar, nos auxiliar, para que possamos ter uma boa reunião, já frutificando a água, o ambiente, a proteção e o carinho que todos estão sempre dispostos a nos ajudar e a nos proteger.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo, sagrado, puríssimo nome. Venha a nós o vosso reino, de paz, de luz, de amor e de esperança. E que seja feita a vossa vontade, aqui no chão duro da terra, como é feito em todo o universo. Possamos nos, Pai, ser melhores do que fomos ontem, e que realmente amanhã seremos pessoas melhores do que estamos sendo hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças aos nossos amigos espirituais. Obrigado. E assim damos por aberto o trabalho do dia de hoje. Vamos oferecer o nosso trabalho para as pessoas que estão com problema de saúde, que é muito importante e todos eles necessitam. Para as pessoas que precisam de uma força interior. Então, vamos oferecer para toda essa turma. Claro. Quem é que vai ler o Evangelho? O Rodrigo não está, eu acho. Eu acho que a Bia está aí, É? se ela puder. O Rodrigo não está. Quem está aí, então? Oi, eu tô aqui. Eu vou ler então. Então, vai. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especificamente, para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A algum deles, porém mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha, a caridade. Tá bom. Tá bom. Então, vai lá, o Gutiérrez agora faz o comentário para todos nós, para que nós possamos assimilar melhor, tá bom? Em nome de Jesus, está aberto às oportunidades. Graças a Deus e graças a Jesus. A ingratidão é o nosso pior defeito. A ingratidão mostra o nosso egoísmo, os outros todos os defeitos que vêm atrás disso. Mas também, muitas vezes, estão juntos, pais e filhos, para aprendermos o significado da aceitação, do entendimento, do perdão. E é a nossa grande oportunidade aceitarmos os pais ou os filhos que nos agridem, que nos magoam, que nos ferem, porque também não é o acaso que nos uniu. Se o nosso Pai nos pôs como famílias, há um motivo para isso. Então temos que aproveitar essa oportunidade para procurarmos convivermos
da melhor forma que nos for possível. Naturalmente, muitas vezes é difícil aceitarmos essa condição. Magoados, feridos, tristes. Mas não somos aqueles que não têm culpa nenhuma e vêm sofrer na mão daquelas criaturas. Existe um motivo para estarmos juntos. E muitas vezes essa vai ser a única oportunidade de nos entendermos, de pelo menos procurarmos aceitar e conviver, para que talvez no término dessa jornada possamos levar o nosso coração sem rancor, sem mágoas, e podermos sermos amigos, se não pais e filhos amorosos, sermos amigos na próxima jornada. Sempre é um momento de benefício para nós mesmos. Aceitação. A palavra desta época para todos nós é aceitação. Com isso virá o entendimento, porque vamos procurar saber a razão, buscar a razão disso tudo. E se tivermos força, coragem, ânimo, perseverança, poderemos vencer esta barreira. E muita gente fala, mas por que se entender com essa criatura? Deixa para lá. Não é o caminho. Temos que procurar sempre a união, o perdão. E assim poderemos, sim, cumprir o que aqui viemos fazer. Como disse o professor, aqui estarmos o porquê da vida, o porquê da lágrima. Tem um motivo, tem um sentido nisso. O nosso pai não colocaria uma criatura ingrata com outra que é tão boa, foi sempre tão perfeita. Não é o acaso. Nos resta aceitação, procurarmos o entendimento, o conviver, sem queixas, sem lamúrias. E por isso nos cai sempre, quando abrimos o Evangelho do Mestre, o vigiar e orar. Disse o professor, analisem, coloquem-se no lugar do outro. Isso é uma grande escola, é um grande aprendizado, é a grande oportunidade que temos que nos agarrar a ela, nos colocarmos no lugar do outro, daquele que agride, que ofende, que fere, que nos entristece, nos magoa, porque não somos santos, senão aqui não estaríamos. Então, merecemos tudo que recebemos, temos que agradecer ao nosso Pai. Tudo. Não só aquilo que nos agrada, o bom. É o bom e o mal. Muitas vezes pedimos algo e sentimos que estamos sendo agraciados com essa bênção, com essa
dádiva. Mas outras nos veem e então não queremos receber. Mas, ao contrário, temos que receber, avaliar, orar e vigiar o porquê desse tempo que temos que passar juntos dentro do mesmo lar. Não é assim, companheira? É a grande oportunidade. E tudo que nos vem está sendo em nosso benefício, para que tenhamos a chance de nos corrigirmos, de evoluirmos. A aceitação é o grande degrau que nos eleva. É esse degrau que nos faz crescer, evoluir. É a aceitação. Quando aceitamos verdadeiramente, não só de palavras. E procurarmos fazer de tudo para que haja entendimento. Temos um companheiro que dizia, temos que ter cuidado para jamais sermos aquele que provoca o abismo entre duas pessoas, principalmente se forem ligados por laços de família. Antes disso, temos que nos fazer de ponte de união. Já vimos pequeninos que deitam num pequeno espaço para que a outra companheirinha possa atravessar esse abismo, passando por cima do próprio corpinho dele. Ele se põe ali, servindo de tábua de ponte, para que outro passe por cima. Essa é uma lição que muitas vezes aprendemos com pequeninos. Já vimos essa figura que tanto nos cala no coração. É servir de ponte sempre, de união, jamais de separação. Então, o que temos a nosso favor é orar muito, sempre, e vigiar. Não os atos da criatura que é ingrata, mas o nosso. Como recebemos, como aceitamos e como cumprimos o nosso papel, ou de mãe, ou de pai, ou de irmão, ou de filho. Orar e vigiar. Não o outro, a nós mesmos. Se pegarmos o nosso livro, nosso evangelho, cada linha tem uma lição bem profunda para nós. Essa, honra a teu pai e a tua mãe. Parece tão bonito. Mas é preciso a força interior da aceitação. E não retribuir a mágoa, não ferir o outro. Então entra o nosso vigiar e orar, que temos que fazer todos os dias. É o momento do vigiar e orar, companheiros. Dentro dos lares estão as maiores discórdias. E falamos que absurdo a guerra, aquele país vai atacar o outro, quando nós mesmos fazemos guerras dentro do nosso lar. Vejam bem, é porque não vigiamos, nem reparamos que estamos criando uma guerra
Aqueles estão duelando com quem nem conhecem, mas muitas vezes estamos duelando com entes que estão ali para serem acolhidos, apoiados, orientados e aceitos. Precisamos procurar entender e descobrir o que existe dentro daquela criatura que quer nos atingir, que se pudesse nos feria verdadeiramente, até com armas, se possível. E o que acontece algumas vezes. Então vejam o capítulo escolhido, a lição que recebemos. Amar aos vossos inimigos, disse Jesus. Amar sempre a tudo e a todos. Aceitar tudo e todo, o bom e o mal. Temos que pegar o nosso pequeno livro, que é tão pequeno, e lermos com atenção. Não ler, não, bastante, e não fica nada da profundidade do ensino dele. Um parágrafo. Eu recomendo, leiam um parágrafo. E repitam aquelas palavras para ver se nós entendemos mesmo. Porque às vezes lemos ou achamos palavras bonitas, ou muitas vezes não entendemos o falso moral, temos, não é? Aquela é uma lição que pouca gente dos nossos companheiros de doutrina entendem. Já leram esse capítulo? Nunca cai. Eu nunca vi cair num estudo, num momento de estudo. Mas podemos ler um parágrafo e procurar entender o que o mestre quis passar para nós. Seria a grande lição, companheiros, aquelas que nós realmente precisamos. Todos precisamos, sim. Mas é difícil de entender, difícil de aceitar. E aí praticamos a aceitação e o entendimento e o perdão. Vamos praticar, então, o nosso vigiar e orar todos os dias, agradecendo a tudo que nos aconteceu nesse dia. Tivemos uma companheirinha que passou por um momento difícil. E o que fizemos e o que ela fez? Agradecer, obrigado, porque fui protegido. Aconteceu. Mas estou ilesa, estou aqui. Obrigado. Agradecer tudo que vem a nós. Dizem que não cai uma folha de uma árvore sem que o nosso mestre saiba. Então, são acontecimentos que temos que passar. Mas passar com força, com coragem, com ânimo e agradecimento. Vamos orar sempre, a todo instante, ao abrirmos os olhos, antes do repouso, antes do alimento e depois, e todo momento. E ainda, orar não só por nós, mas por alguém que sabemos precisa de nós. Temos companheiros passando momentos, longos anos de sofrimento.
longos anos, e precisam das nossas preces, precisam de nós. Vamos lembrar disso. Aqueles que passaram por essas intervenções e sofrem. Vamos lembrar deles. Nós falamos que estamos seguindo Jesus, mas temos esses companheiros sofrendo e precisamos. Se nós não lembrarmos deles, quem vai lembrar? Companheiros, então a nossa lição de hoje é: honra teu pai, tua mãe e tudo e todos. E orar e vigiar, não os outros, a nós mesmos. Jesus abençoe cada um. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Então, companheiro, está todo mundo bem? Que bom. Ninguém quer perguntar nada, então está todo mundo feliz, né? Graças Feliz, né? Com as orientações. Temos que estar felizes, gratos. Isso mesmo, assim devemos estar todos. Então, tá bom, companheiro. Obrigado. Que Jesus te abençoe. E todo mundo agradece. E agora o instrumento vai Jesus abençoe a cada um. para o descanso. Tá bom? Então, pessoal, a Regina agora se retira, vai para o descansinho, né? E nós vamos continuar na caminhada. Eugênia, é isso, né? Tô aqui. Regina, a Catarina tá ali te mandando beijos, viu? Ali no colo da Tatiana, tá? Karina? A filha da Tatiana, a rainha, tá te mandando beijos. Um beijo para ela, para a mamãe, para a filhinha, a nossa pequena rainha. E a outra também, Caterine. A Caterina, eu sei que a mãe tá aqui, ela eu ainda não vi. Tá bom? Um beijo para todos. Obrigada. Fica com Deus, Regina, obrigada. Vocês também. Então O vamos Livro lá. dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. O tópico é pena de morte. E... Nossa, perdi a linha aqui. E a pergunta é a 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Essa é a pergunta. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Vamos lá. Quem é que responder? Vai demorar muito, mas vai. Mais alguém? Eu acredito que não. Hein? Eu acredito que não, infelizmente. Ah, A pena de morte não vai acabar, hum. infelizmente. Mais alguém? Ninguém mais? Isso daí precisa acabar, né? Entendeu? Um dia acaba, tá? Sem pressa, mas acaba, tá bom? Porque pena de morte o Criador não criou isso, né? É o homem que criou, certo isso? Na tentativa de corrigir os erros que ele próprio mesmo tem. Bem. Então acha que a pena de morte vai corrigir. Mas ele esqueceu de ver que quem está determinando isso, o erro que ele tem. Então ele precisava ser condenado. Isso daí, veja bem, eu acho que já contei essa história. Teve uma pessoa condenada, bem, na pena de morte. Então ele estava no corredor da morte. Quando ele chegou o dia, a pessoa perguntou: você quer fazer alguma declaração? Aí ele pegou e falou: dá uma folha e uma caneta, porque eu quero. E ele escreveu, né?
o que ele passou. Então, ele escreveu no papel, dizendo, quando ele era pequeno, ele pegava as coisas dos outros, trazia para casa. E a mãe não falava nada. Na adolescência, ele continuou roubando e trazia para casa. A mãe não falou, virou adulto. Ele assaltava, tal, voltava, a mãe não falava nada. Então ele escreveu assim: essa pena de morte eu mereço, mas também precisa condenar minha mãe, que ela também é a autora da minha situação. Deu para entender? Mas é lógico, né? A pena de morte um dia acaba, certo? Tá bom? Bom, Claro, então, se ela vai desaparecer um dia da legislação humana, incontestavelmente, assinalando um passo importante no progresso da humanidade. Com mais esclarecimento, será completamente abolida. Os homens não serão mais julgados pelos homens. Contudo, essa época ainda está muito distante do porvir. claro isso? Deu para entender, né? Bom, então agora vamos passar para outra parte. Quem é que está aí? Márcio Márcio e a Mariana. e a Mariana. O Alessio te pediu desculpas, Miocha, mas ele ainda não saiu do consultório, tá? Ah, tá bom. Que Jesus abençoe ele. E a Andreinha, né? A Andreinha está aí? Andréinha está. Tá. Andreinha, Oi, senhor Mioche. tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá pronto para trabalhar? Sim, Ah, então tá bom. Então é Márcio, a Mariana e a Andreinha, tá bom? Então vamos todo mundo mentalizar Jesus, é nessa hora, nesse momento, Jesus amado. Estamos pedindo a permissão para que os nossos irmãos possam utilizar os médiuns da melhor forma possível. Em nome de Jesus, estão abertas as oportunidades. Pode utilizar todas as outras dos médiuns. Pode falar. Finalmente consegui ter uma oportunidade de conversar com alguém. Ah, sim. Só que vocês estão encaminhando muitas pessoas que trabalham comigo. Eu queria um dia ter essa oportunidade para conversar com quem está fazendo isso. Não, isso daí você precisa entender que o grupo todo trabalha para encaminhar vocês, que vocês saiam do sofrimento que vocês carregam. Você está entendendo? E esse sofrimento vocês não merecem. Por quê? Foi criado, é lógico. Vocês precisam resgatar. Mas esse continuar nesse sofrimento não é merecimento para ninguém no sofrimento. Está dando para entender? Mas quem disse? Então, no exato momento que você entender que você falhou, vamos dizer, na caminhada que você estava dentro da reencarnação, com o seu livre-arbítrio, em vez de ter mais acerto, teve mais falhas. E essas falhas criou com que a sua psique agora compreendesse as suas falhas e você caiu no nível pesado. Certo isso? Se você realmente tiver um arrependimento real do fundo do coração, você sai desse caminho do sofrimento. E aí você é levado para um tratamento e você aí começa a caminhar agora o caminho da verdade. E esse caminho da verdade é que vai levar uma felicidade para o seu espírito. É isso que o senhor anda falando dos meus amigos? O que o senhor anda falando dos meus amigos?
tudo isso para eles procurarem a felicidade, É. porque eu tenho que entender que nos prejudicaram também. Então, se nos prejudicaram, o senhor sabe que as pessoas merecem pagar pelos erros que cometem também. Então, quando fizeram o que fizeram conosco, também nós nos vimos no direito de querer cobrar o que fizeram com a gente. Isso você está caindo na lei de Moisés de olho por olho. Veja bem. Mas eu vou te mostrar. Levanta a sua cabeça. Vou te mostrar. Você acha que você foi prejudicado. Vamos voltar a uma outra reencarnação. O que é que você fez? Vai. Olha bem nessa tela que eu estou projetando para você. O que você andou fazendo? Você e o seu grupo. Está dando para ver agora? Olha, o que é que vocês fizeram? Veja bem, estou mostrando para você e o grupo que ainda não entendeu que eles possam enxergar toda essa tela. O que vocês fizeram? Pronto. Agora, deu para ver agora o que vocês fizeram? E aí vocês agora passaram e sofreram. Deu para entender agora? Ou não? Bem? Realmente é difícil de acreditar. Isso. Mas eu não lembrava disso. Isso. Não, isso é normal, viu, companheiro? Porque o Criador não deixa trazer tudo como se fosse uma repetição. Mas nós estamos mostrando porque você estava revoltado, estava com ódio, com razão. Mas esqueceu aquilo que você praticou também. Entendeu? Agora, você vendo essa situação que você praticou e você recebeu de volta, você vai agora começar a ter um arrependimento real. Isso daí a gente vai chamar de amor. E é nessa hora que começa a florir o amor dentro de você, porque isso você tem também. Se eu pegar e falar que você não tem amor dentro de você, eu estou contando mentira para você. E Você tem amor dentro de você. E esse grupo ainda que não entendeu também tem amor. é que nessa situação toda que o senhor me mostrou, nós não lembrávamos disso. Isso. Porque nós também tínhamos os nossos familiares, nossas famílias. Isso. Fomos também tratados da mesma forma, com essa injustiça toda. Isso. E nós, é claro, sem saber, nos sentimos muito injustiçados. Mas, vendo agora o que o senhor nos fez ver, tenho que admitir que está tudo certo. Isso. Que bom. Deu para você existe entender bem. É isso. Não Agora, existe justiça. agora do seu Existe grupo. justiça. É. Existe sim a justiça. Isso, aí foi sim. Aconteceu a justiça perfeita. Entendeu? Então, nesse caso, Hum, eu tenho que bater reverência ao Senhor, não, é que isso. andou Hum, encaminhando hum, esse meu grupo, esses meus Nossa. amigos, certo. esse tempo todo. É isso. Eu não achei certo isso. E eu queria muito conversar com quem estava fazendo isso. E conseguir estar aqui hoje falando com o Senhor. Mas também, de um outro lado, o Senhor me mostrou o porquê. Ah, sim, o porquê. Sofrimentos e porquê Uhum. que nós estávamos passando e passando pelo que nós passamos. Isso. Então, neste momento, eu quero me desculpar com o Senhor
pela minha Não precisa. atitude. Eu fico feliz de você acordar, companheiro, porque você é um irmão meu, certo? E você acordando agora, você vai seguir os ensinamentos do nosso Mestre O Jesus. senhor ainda me considera como irmão, Ah, depois de sim. tudo isso que eu falei com o senhor. Isso, mas você é um irmão nosso, né? Entendeu? E vê se os companheiros que ainda não compreenderam, que todos eles possam compreender. Explica para eles, tá bom? Já estão compreendendo, estão todos aqui. Isso. E todos aqui que o senhor já Todos, conversou também. todos eles entenderam? Eles entenderam. E outros Todos. também já passaram por aqui, já conversaram com o senhor. Ah, tá. E já entenderam também. Entenderam mais rápido do que nós. Ótimo. Eu é que não entendia. Uhum. Por isso que eu queria conversar. Isso. A pessoa que encaminhou. Uhum. Então, hoje eu tive essa oportunidade. Graças a Deus, né, companheiro? Então, eu quero agradecer ao senhor por isso. Eu fico muito Agradecer feliz. também por ter feito eu Uhum. enxergar as minhas falhas. E o Uhum. porquê do meu sofrimento, o porquê que nós passamos pela situação que nós passamos. Isso. Então, você e o seu grupo agora já sai desse sofrimento, acompanha nossos irmãos espirituais que estão aí com vocês, acompanha eles para continuar o tratamento e aprender cada vez mais o ensinamento do nosso Mestre Jesus, tá bom? Iremos acompanhados, sim, Isso. e agradecendo ao Senhor mais uma vez Nós é que por essa agradecemos. ajuda. Nós é que agradecemos a presença de vocês e a humildade de vocês. Que Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado. O Senhor também. Próximo. Boa noite, irmãos. Boa noite, que Jesus te abençoe. Que Jesus abençoe a todos. Que bela lição ouvimos hoje. Que todos nós possamos plantar em nossos lares, todos os dias, a verdadeira semente do amor. E que quando surgirem os conflitos, as mágoas, as desavenças, todos nós estejamos fortalecidos para lidar com sabedoria, para ter tolerância com nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos filhos. E saber que a cada dia estamos plantando ali também um ensinamento de viver melhor, de conviver melhor, de ensinar. Muitas vezes é difícil não julgarmos aqueles que esperamos amor, que esperamos afeto, carinho, mas essas são as verdadeiras oportunidades. E vamos lutar e aprender para conseguirmos passar por elas. Que a gente consiga sempre aplicar a aceitação, a tolerância e conviver com os nossos irmãos nos nossos lares da melhor maneira possível. Só assim conseguiremos expandir esse amor para outras áreas de convivência, para as nossas cidades, para os nossos países, e tudo correr da melhor maneira possível, sem julgamento, mas com caridade, com compreensão para com todos. Muito obrigado, fiquem em paz, boa noite a todos. Jesus te abençoe, obrigado. Próximo. Boa noite, irmãos. Boa noite, que Jesus te abençoe. Que a paz de Jesus esteja com todos. E hoje
a nossa contribuição com essa bela lição, como nos acabou de dizer nosso querido amigo. A gratidão, a aceitação, são lições maravilhosas porque nos elevam num patamar de entendimento da beleza, do amor do nosso Pai para conosco, em nos dar a oportunidade de aqui estarmos no planeta Mãe, planeta Escola Terra. Costumamos olhar mais a parte negativa ou da dor e dar a elas um grande peso, que também nos incomoda muito, que nos dificulta a caminhada. E essa bela lição vem nos convidar a lembrar do nosso Mestre Jesus e o que significou a sua passagem aqui, quando esteve entre nós. Uma passagem, embora ele soubesse de tudo que iria ocorrer e que iria passar, levou de forma amena, amorosa, perseverante, vigiou, orou. Então, queridos irmãos, temos toda uma referência de como proceder mediante tanto sofrimento e aflição, que é o que cada um passa, em fases ora mais difíceis e ora mais amenas, que são as esperadas para a vivência aqui no chão duro da terra. Portanto, a gratidão vai auxiliar cada um a prosseguir, não focando nas adversidades e tribulações, mas no que nos espera, queridos irmãos, se buscarmos nos esforçar, estudar, adquirir o conhecimento e compreender o porquê, como foi já explanado, o porquê da lágrima e da dor. Como dizia o nosso velho guerreiro, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Difícil entender, difícil aceitar, mas se olhamos com vistas à eternidade, ao verdadeiro reino do nosso Pai, que é o reino dos céus, que é a espiritualidade, e que esta é uma vida transitória, que arcamos com o resgate de débitos de vidas passadas, que necessitamos desses ajustes e destes aprendizados para evoluir, que é a finalidade de aqui estarmos. Então, queridos irmãos, já dizia o nosso querido Francisco Cândido Xavier, tudo passa, e isso também passará. Seja qual for o problema, qual for a aflição, se acreditarmos na reencarnação, se acreditarmos nos ensinamentos de Jesus verdadeiramente, prosseguiremos então mais fortes, mais firmes, porque não estaremos olhando para o chão curvados, mas voltando os olhos aos céus, ao nosso Pai, Criador de tudo e de todos, tendo a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Jesus abençoe a todos, que possam levar no coração e que façam ressoar em cada palavra, atitude e pensamento essas belas palavras: gratidão e aceitação. Que Jesus abençoe a todos. Com você também. Obrigado. E agora vamos, Eugênia. Então, vamos mentalizar uma grande cachoeira, levando todo o negativo embora, depois uma cúpula de luz e de proteção, e dentro do possível, todos em voz alta. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo.
Mensageiros celestes, dignos emissários de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de saúde, progresso, força, paz, amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar e vencer contra o vírus, suas variantes, outras doenças, acidentes e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais. Obrigada, obrigada e obrigada. Vamos tomar água, mentalizando que na água está o remédio necessário para cada um, né? Quem psicografou? Oi, Samioshi. Vamos lá. É a Ana. Pode falar? Pode. Eu não consegui psicografar hoje porque o espírito que estava aqui, ele tentava se comunicar, mas parecia que ele estava com a boca presa e ele não conseguia direito falar. Eu não entendi. Não, isso daí aconteceu e ele quer falar, mas amarraram, né? Entendeu? Mentaliza que no domingo ele vai lá e consegue falar. Entendeu? Tá bom. Posso fazer uma prece para ele ir para lá? Faz. Deve. Uma, duas, três, viu? Para ele se sentir melhor, tá bom? Tá bem. E você viu o grupo todo? Não consegui ver o grupo todo. Foi encaminhado mais uma turma, hein? Entendeu? Não. Tá? Entendi. E você tá bem? Tô sim, graças a Deus. Essa semana foi bem complicado, porque os espíritos, eles estavam vindo muito na hora que eu ia dormir, principalmente uma menina. Ela veio do umbral e ela ficava o tempo todo me incomodando. E aí ficava falando. Essa menina tem uma razão, mas é que tem aquela briga com a mãe, viu? Entendeu? Entendi. Mas vamos ver se no domingo a gente. Mas faz a prece para todos eles. Eu Tá fiz bom? na hora, aí a prece, e eu consegui dormir, até porque eu não estava conseguindo. Mas faça a prece, peça para o seu anjo de guarda, para aquela moça também, vestido azul, né, bem clarinho, para Tá te bem. ajudar. Mentaliza ela para te ajudar, tá bom? Tá bom. Tá bom. E fica legal, tá bom? Muito obrigada, senhor. Que Jesus te abençoe. Muita proteção para você, tá bom? Amém. Obrigado. Próximo. Oi, Miotti, sou eu. Vai. Uma longa jornada se fez entre nós duas, minha filha. Muitas jornadas em priscas eras. Nessa, não sei se foi a derradeira, demos um mínimo passo rumo ao entendimento e à aceitação mútua. Mas, mais importante que tudo, é entender que nascemos e renascemos na família biológica necessária à nossa evolução neste momento. Antes de aqui de volta aportarmos, todo um planejamento reencarnatório é feito, nada ao léu se dá. É um processo complexo e intrincado. Renascemos ao lado de espíritos afins, mas muitas vezes renascemos igualmente ao lado de espíritos, na figura de pais, mães, irmãos, avós, não tão queridos ao nosso coração. E por vezes também renascemos ao lado de espíritos com quem somos muito endividados. Às vezes somos os devedores e às vezes o que se tem a receber. Mas muitas vezes
mas muitas vezes agimos como cobradores. A oportunidade da convivência familiar é ocasião preciosa de aprendizado e evolução, de finalização de dívidas e do início da capacidade de aprender a amar. Amigos, a vossa estada na terra por vezes vos parece muito longa. No entanto, nós vos asseguramos que é apenas um cisco na estrada da eternidade. Uma oportunidade de não sei do que, meu acho. Não sei se é uma oportunidade de acentuarem ou de exercitarem nesse momento o que aqui estudam. Uma oportunidade de alinharem neste momento o que aqui estudam com o que vivenciam e aceitarem que nada ao acaso é. No entanto, creiam-me, sozinhos nunca estão. E aos que procuram seguir o caminho da luz, ao término da jornada, poderão olhar para trás e murmurar: consegui, venci a mim mesmo. O que agora não compreendem, procurem ao largo deixar. Quando prontos, receberão as respostas em relação às famílias que muitos de vós, nesse momento, estão a buscar. Serenidade, eis a emoção que precisam cultivar. Nada ao acaso é, nem nunca será. Com os nossos respeitos e nosso afeto renovado, orbe dos escritores do espaço e amigos do Cantinho de Meimei. Obrigado. Depois vem uma frase, Miyoshi, que é assim, que muitas vezes nós somos devedores dentro das famílias, mas que nós agimos como cobradores. Isso é verdade. Né? Mais alguém? Tereza, posso falar? Pode. Queridos companheiros, é com grande alegria em nossos corações que reiniciamos o trabalho do nosso grupo, em consonância com os objetivos da Casa de Meimei. Agora, com novos companheiros que vieram se juntar a nós depois de valoroso período de estudos, para que pudéssemos colaborar da melhor forma com a equipe espiritual responsável por esta casa de amparo e socorro, bem como com seus colaboradores encarnados. Como disse o orientador espiritual da casa, uma nova fase de trabalho estão prestes a se iniciar, e para isso foi solicitado que a equipe espiritual recebesse reforços, e aqui estamos, prontos e felizes em poder colaborar. Mas esse reforço também precisa ocorrer com os trabalhadores encarnados, através do aprofundamento dos estudos, disciplina, perseverança e também apresentando o trabalho realizado pela casa e convidando outros a participar, da forma que for possível, presencialmente ou à distância, através de ajuda material, ou mesmo participando das reuniões online ou das orações nas horas demarcadas em prol dos necessitados. Mãos à obra, companheiros, pois já sabemos, mãos que trabalham realizam mais do que os lábios que oram. Por nós, vamos procurar unir as duas coisas. Um caloroso e forte abraço a todos, amigos e companheiros do Cantinho da Meimei. Obrigado. Próximo. Oi, seu Miyoshi. Posso? Vai. Boa noite, irmãos. Agradeçam por tudo que estão passando. É para a vossa evolução. Para a vossa evolução, entendendo e aceitando sem mágoas, sem ódio e rancores, e assim contribuindo para a evolução do espírito, conduzindo para o pós-vida elementos de caráteres superiores e positividade, e assim contribuindo os melhores fatores que possam levar. Fomentem o amor em qualquer situação e assim praticando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus.
Assim sendo, cultivem os melhores ensinamentos, agradecendo e aceitando todos os infortúnios ocorridos na vida terrena. Lembrem, o importante é a passagem com bagagem meritória para a vida eterna, que todos almejam. Fiquem com Deus, muita luz e bênção para todos. Amigos do espaço. Obrigado. Mais alguém? Ninguém mais? Não. Então tá bom. Então vamos continuar firme, vamos entender o que é esse trabalho dentro da união que nós estamos fazendo. Veja bem quantos irmãos o grupo está conseguindo encaminhar. E isso daí é uma alegria para todos nós, porque nós estamos encaminhando irmãos em sofrimento, tirando do sofrimento para colocar no caminho da felicidade. Então, é muito importante o trabalho que nós estamos fazendo. Não com orgulho, com vaidade, nada. Então, quem estiver participando, aqueles que querem participar desse trabalho, procurem manter a perseverança, a vontade e acreditar que está sendo útil enquanto está encarnado na Terra. Porque depois que for do outro lado, a coisa muda, hein? Então, vamos se conscientizar e as pessoas que precisam participar, pegar firme, com coragem, com determinação, para sentir dentro do seu eu interior que está sendo útil aqui na Terra, tá bom? Então, pessoal, obrigado, vamos continuar unidos e que Jesus, o nosso mestre guia espiritual, abençoe a todos e que nós tenhamos a força recebendo do nosso mestre Jesus. Muito obrigado, até a próxima quarta-feira. Obrigado. Obrigada, Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Tchau.